Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar uma passada um pouco sintetizada sobre a estrutura molecular do DNA, do nosso material genético. O DNA é uma macromolécula importantíssima para todos os seres vivos, porque é o DNA que contém aquelas informações que nos fazem humanos, que nos fazem seres vivos. Sem o DNA, por exemplo, nós não temos proteínas, que são unidades essenciais para a vida. Então, primeiro, nós vamos entender a estrutura molecular do material genético, do DNA, e depois um método muito utilizado de extrair e visualizar a molécula de DNA, as moléculas de DNA. Então, inicialmente, nós precisamos entender a disposição do material genético nas nossas células. A maior parte das nossas células contém material genético, que pode ser dividido em DNA ou RNA. O DNA, ele sempre vai estar disposto nas nossas células, ou seja, células eucariontes, no núcleo. E o DNA, ele geralmente vai estar disposto em forma de cromatina. O que é a cromatina? É aquela forma do DNA que está condensada a partir do amparo das proteínas histonas. Então, essas proteínas fazem com que o DNA se condense, formando ou eucromatina ou heterocromatina. O estudo da cromatina vai ser realizado com mais profundidade, com mais detalhes, na aula sobre cromatina sexual. Nós também temos o RNA. O RNA ele pode estar disposto tanto no núcleo quanto no citoplasma ou em ribossomos. Lembrando que o RNA ele participa da síntese de proteínas, então nós temos vários tipos de RNA. Nós temos RNA mensageiro, transportador, ribossômico e muitos outros. O RNA e o DNA são moléculas que apresentam algumas diferenças estruturais. O RNA, por exemplo, é composto de uma fita, enquanto que o DNA é composto de duas fitas que se unem a partir de ligações de hidrogênio e rotacionam em um eixo imaginário, formando uma dupla hélice. É por isso que o DNA tem essa conformação espiralada. Ele forma uma espiral a partir das ligações de hidrogênio e ligações covalentes que ele faz. Vamos entender a estrutura molecular desse DNA. Essa é a nossa molécula de DNA. Eu não sei se essa moto fez um barulho alto, mas enfim, passou uma moto aqui. Esse DNA, ele é caracterizado por ser um ácido nucleico. O que quer dizer ser um ácido nucleico? O ácido nucleico é uma casa. Imagine ele como uma casa, que é composta de tijolos, de blocos. Esses bloquinhos são a unidade estrutural desse ácido nucleico e são chamados de nucleotídeos. Então, uma fita de DNA é composta de vários nucleotídeos que se unem a partir de ligações covalentes. Essas ligações covalentes, nesse caso, são ligações fosfodiéster. Que nós vamos esmiuçar com mais detalhes futuramente. Então, o DNA é um ácido nucleico composto de vários nucleotídeos que se unem entre si a partir de ligações covalentes, formando uma fita. E as duas fitas de DNA se unem a partir de ligações de hidrogênio feitos entre suas bases nitrogenadas. Para que a gente possa entender essas ligações de hidrogênio, nós precisamos destrinchar a estrutura desse nucleotídeo. Esse é o nosso nucleotídeo. Os nucleotídeos são a unidade estrutural dos ácidos nucleicos, ou seja, são esses nucleotídeos que constituem a fita, as duas fitas de DNA e a fita de RNA.
O nucleotídeo, ele é composto de 3 componentes, 3 partes. Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Essa pentose, ela sofre algumas diferenças quando nós pensamos em nucleotídeos de RNA e DNA. Os nucleotídeos presentes no DNA, eles são compostos por pentoses chamadas de desoxirribose. A desoxirribose é uma ribose que não possui uma hidroxila em seu carbono 2. Perceba que o carbono 2 dessa pentose tem apenas 2 hidrogênios, não tem nenhum oxigênio que formaria uma hidroxila. É por isso que ele é chamado de desoxirribose. Agora, quando nós observamos a pentose presente nos nucleotídeos de RNA, nós percebemos que em seu carbono 2 existe sim uma hidroxila. E é por isso que essa pentose é então chamada de ribose. O fosfato presente nos nucleotídeos vai ser muito importante no procedimento de extração e visualização de DNA, mais futuramente. Agora, as bases nitrogenadas são aquelas que vão fazer ligações de hidrogênio entre si para unir as duas fitas de DNA. E são essas bases nitrogenadas que caracterizam cada um dos nucleotídeos. São elas que dizem se eu tenho uma timina, se eu tenho uma uracila, se eu tenho uma guanina, ou uma citosina ou uma adenina. Então, vamos estudar a base nitrogenada. Nossas bases nitrogenadas podem ser divididas em 2 grupos importantes, as purinas e as pirimidinas. As purinas são aquelas que apresentam um anel extra de imidazol. Então, nós percebemos, a partir dessa imagem, que a diferença entre as purinas e as pirimidinas é puramente estrutural, é de estrutura molecular. Então, as nossas purinas, além do anel de nitrogênio, elas possuem esse anel extra, chamado de anel de imidazol. Anel de imidazol. E as nossas pirimidinas não apresentam, elas apresentam apenas um anel de nitrogênio. As purinas são a adenina e a guanina, e as pirimidinas, a citosina, a timina e a uracila. Essas bases nitrogenadas, elas interagem de forma complementar, elas seguem uma ordem, uma regra de complementariedade. Ou seja, a base nitrogenada de um nucleotídeo interage com a base nitrogenada de outro nucleotídeo, que é complementar a ela. Então, a regra é a seguinte: todas as citosinas devem interagir com guaninas. Ou seja, a citosina é complementar à guanina. Ela faz ligações de hidrogênio com a guanina. E a adenina faz ligações de hidrogênio com a timina ou com a uracila. Lembrando que a timina é uma base nitrogenada presente nas moléculas de DNA, presente no DNA. E a uracila é aquela base nitrogenada presente nos nucleotídeos de RNA. Então, a citosina e a guanina são complementares, ou seja, elas fazem ligações de hidrogênio entre si e somente entre si. A adenina e a timina também fazem ligações de hidrogênio e somente fazem entre si, assim como a adenina e a uracila. Lembrando que a uracila não existe em nucleotídeos de DNA, somente RNA, tal qual a timina só existe em nucleotídeos de DNA, não existe em nucleotídeos de RNA. Essa imagem permite visualizar com muita facilidade essa conformação estrutural da nossa molécula de DNA. Percebemos aqui as nossas bases nitrogenadas e as interações que elas fazem entre si a partir de ligações de hidrogênio.
Nesse nucleotídeo aqui, por exemplo, nesses dois nucleotídeos aqui, nós percebemos que a guanina e a citosina interagem fazendo ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio entre si. Ou seja, elas são complementares. É interessante lembrar que a guanina e a citosina formam 3 ligações de hidrogênio entre si, enquanto que a adenina e a timina formam apenas 2 ligações de hidrogênio entre si. Essa diferença ocorre simplesmente pela formação estrutural de cada uma dessas bases nitrogenadas. Então, nós temos ligações de hidrogênio que unem as 2 fitas de DNA, mas nós também temos ligações que unem cada um dos nucleotídeos formando as 2 fitas. Além das ligações de hidrogênio que unem as 2 fitas, eu tenho ligações covalentes que ligam cada nucleotídeo a outro, formando uma fita. Isso pode ser melhor visualizado nessa imagem. Aqui eu consigo enxergar uma ligação fosfodiéster sendo realizada entre o carbono 3 da desoxirribose de um nucleotídeo com o grupo fosfato de outro nucleotídeo. Então, perceba que a minha ligação fosfodiéster existe para unir nucleotídeos de modo a construir uma cadeia. Da mesma forma, eu tenho ligações de hidrogênio sendo feitas entre as bases nitrogenadas, entre bases nitrogenadas complementares. Aqui no caso, timina e adenina, formando 2 ligações de hidrogênio, e guanina e citosina, formando 3 ligações de hidrogênio. Agora, algo interessante é, por que existe a conformação 5' 3' para descrever o sentido da cadeia de nucleotídeos em uma fita de DNA? Perceba que, no carbono 5 da minha desoxirribose, eu tenho uma ligação fosfoéster sendo feita com o fosfato desse nucleotídeo. Imagine que esse seja o primeiro nucleotídeo da cadeia. Esse primeiro nucleotídeo da cadeia tem o carbono 5 da sua desoxirribose tendo ligação com um fosfato, ou seja, esse fosfato é chamado de 5'. Agora, o próximo nucleotídeo possui um carbono 3 que deverá se ligar ao fosfato do próximo nucleotídeo. Agora, imagine que esse seja o último nucleotídeo. Imagine que esse seja o último nucleotídeo da cadeia. Esse carbono 3 fica livre de ligações com fosfatos de outros nucleotídeos, de modo que esse carbono 3 faz ligação com uma hidroxila. Ele é como se ele ficasse livre, e essa hidroxila passa a se chamar hidroxila 3'. Então, uma cadeia de nucleotídeos sempre vai se iniciar com um nucleotídeo e terminar com outro. Esse nucleotídeo que se inicia, ele tem um fosfato 5', que é um fosfato ligado ao carbono 5 da desoxirribose desse nucleotídeo. E termina na hidroxila 3', porque é aquela hidroxila que se liga ao carbono 3 da última desoxirribose. Então, nós percebemos que nas fitas de DNA, a orientação sempre será 5', 3'. É por isso que nós dizemos que o sentido da vida é 5', 3', porque uma cadeia de nucleotídeos sempre inicia com o 5' e sempre termina com o 3'. Essa imagem nos permite visualizar também as ligações de hidrogênio feitas entre bases nitrogenadas complementares, timina e adenina, sendo complementares e fazendo 2 ligações de hidrogênio, e citosina e guanina, sendo complementares e fazendo 3 ligações de hidrogênio. Essa imagem é um esquema bem simplificado que nos permite visualizar com muito mais facilidade uma fita de DNA
e a disposição 5' 3' que ela forma. Pense que isso é um nucleotídeo e isso é outro. Esse nucleotídeo se inicia com um fosfato que se liga por meio de uma ligação fosfoéster com o carbono 5 da desoxirribose desse mesmo nucleotídeo. E um nucleotídeo termina com seu carbono 3' fazendo uma ligação fosfodiéster, essa é uma ligação fosfodiéster, entre esse carbono 3 e o fosfato do próximo nucleotídeo. Então, essa ligação é aquela que une nucleotídeos, é a ligação fosfodiéster. Então, se aqui a minha cadeia inicia, eu tenho um fosfato 5', porque está ligado ao carbono 5' do meu primeiro nucleotídeo. E quando eu observo o último nucleotídeo da minha cadeia, eu percebo que seu carbono 3 não faz ligação com o fosfato de um próximo nucleotídeo, de modo que o seu oxigênio se torna uma hidroxila 3', porque está conectada, está ligada ao carbono 3 dessa desoxirribose do último nucleotídeo. Então, a conformação sempre será 5', 3'. Agora, finalmente, nós podemos entender o processo de extração e visualização de DNA. Eu separo esse procedimento em 3 fases: a fase de coleta, de lise e precipitação. Como funciona, então, inicialmente a fase de coleta? Eu preciso preparar uma solução de 1 grama de NaCl, ou seja, sal de cozinha, e 100 ml de água. E, quando eu preparo essa solução, eu realizo a coleta da amostra. Essa coleta vai ser um bochecho. Você faz um bochecho dessa solução e, a partir disso, células epiteliais da sua mucosa oral se desprendem e passam a se acumular nessa solução. Você realiza esse bochecho, então, por 1 minuto e, então, dispersa essa solução em um becker. A partir disso, essa solução precisa ser misturada com 1 ml de detergente. É aí, então, que eu inicio a minha fase de lise. Por quê? Lembra que o meu detergente é uma molécula anfifílica, o que significa ele tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. E lembra que a membrana das minhas células possui muitos fosfolipídios. E quando esses fosfolipídios interagem com a cauda apolar do detergente, essa membrana se desfaz. Se a membrana celular se desfaz, se ela se quebra, a precipitação do DNA se torna muito mais facilitada. Então, o meu detergente é essencial para promover a lise celular e permitir a precipitação do DNA. Em seguida, eu devo adicionar à solução álcool 100 ml, ou seja, álcool etílico gelado a 100 ml e talvez um corante azul de metileno. Esse talvez é porque esse corante não é essencial para que o procedimento funcione. Esse corante existe para facilitar a visualização do material genético. No entanto, é possível visualizar o material genético sem a presença do corante. Então, ele é quase que irrelevante, só deixa a solução bonitinha. Então, eu coloquei como opcional. A partir do momento em que você adiciona o álcool 100 ml, você aguarda 2 minutos até que forme o precipitado de DNA. Eu vou ter, no final, uma solução bifásica, 2 fases, com uma fase aquosa e uma fase alcoólica. É nessa fase alcoólica em que eu vou encontrar o meu material genético aglutinado e precipitado. E ele vai apresentar essa conformação, essa aparência. Perceba a minha fase alcoólica.
com o meu DNA precipitado. Esse é o DNA da Elisa. Foi o experimento que eu fiz ano passado. Então, vamos revisar as 3 fases da extração do DNA. Eu tenho a coleta, em que eu faço um bochecho extraindo, captando células da mucosa oral, ou seja, preciso de células com material genético. Em seguida, eu devo fazer a lise dessas células. Essa lise será feita a partir do detergente, porque o meu detergente tem uma cauda apolar que reage com os fosfolipídios de membrana da célula, destruindo essa membrana e facilitando a precipitação. E, finalmente, eu tenho a minha precipitação, feita a partir da solução bifásica, em que eu produzo a partir do álcool gelado, do álcool etílico gelado e da água com sal. Por que eu coloco o sal a início de tudo? Lembra que, quando eu preparo a minha solução com NaCl, eu libero íons sódio, que tem carga positiva. Esses íons sódio de carga positiva, agora, eles podem reagir com o fosfato de carga negativa, de modo a neutralizar esse fosfato, esse grupo fosfato que existe nos meus nucleotídeos. E a partir do momento em que esse fosfato é neutralizado, eu permito com que a minha molécula de DNA não sofra repulsão. As minhas moléculas de DNA não sofram repulsão entre si. E isso facilita o quê? A aglutinação desse DNA. A aglutinação. Ou seja, a união, a mesclagem entre várias moléculas de DNA, permitindo uma substância, uma conformação estrutural visualizável. Porque essas são várias moléculas de DNA que foram aglutinadas e precipitadas. Tudo isso facilitado pelo sal, que neutraliza os íons fosfato negativos do meu DNA, e o detergente, que destrói a membrana das células, permitindo com que esse DNA precipite. Então, assim, eu tenho a extração do DNA e a visualização desse material. O próximo vídeo será sobre cromatina sexual, em seguida mitose e logo então cariótipo. Bons estudos, muito obrigada, pessoal!